A água não chega onde você está agora. Você sabe disso. Mas sabe o que acontece de verdade quando abre a torneira a quilômetros e quilômetros abaixo de seus pés? Em câmaras de concreto que você nunca vai ver, corre um rio invisível. São Paulo bombeia água através de sistemas de tubulação tão imensos, tão complexos, que engenheiros de todo o mundo viajam para aqui apenas para entender como aquilo não implode. Eu sou Lucas, documentarista, e quando comecei a pesquisar essa rede há 3 meses, pensei que encontraria um projeto adequado, bem mantido. O que encontrei foi algo completamente diferente. Uma máquina de engenharia que desafia as leis da gravidade, que funciona onde nenhum especialista previa que funcionaria, e que está muito mais perto do colapso do que qualquer pessoa em São Paulo imagina. Este é o vídeo sobre a rede de irrigação mais impressionante do planeta, e porque ela quase morreu silenciosamente em 2023. A história começa com uma contradição simples. São Paulo tem água, tem rios, tem chuva, tem represas ao redor inteiro, mas 21 milhões de pessoas não vivem em um lugar onde a água flui para baixo. A cidade cresce para cima, para longe da água. O rio Tietê passa por aqui, verdade, mas está a mais de 100 metros abaixo de onde a maioria das casas fica. Bombear água por gravidade não é opção. Pense em uma mangueira de incêndio subindo um prédio de 30 andares, enquanto alguém no topo abre a torneira. A pressão explode, o tubo colapsa. A engenharia que São Paulo desenvolveu para resolver isso é brutal em sua elegância. Em 1960, começou a construção da primeira estação de bombeamento capaz de puxar água do rio Tietê com força suficiente para vencê-lo. Depois vieram as segundas estações. Depois, as terceiras. Hoje são 14 estações principais de bombeamento, cada uma alimentando subgrids que crescem como raízes de uma árvore gigante dentro da terra. Cada estação é um monumento em si, como turbinas do tamanho de um carro, pás que cortam água, como uma faca corta papel. O fluxo passa por canos de aço de 1 metro de diâmetro, depois por canos menores, depois menores ainda, até chegar onde você abre a torneira. Mas aqui vem o problema, que engenheiros não esperavam. O sistema foi planejado para 5 milhões de pessoas. Em 1980, São Paulo tinha 10 milhões. Em 2000, tinha 17. Hoje tem 21. Cada pessoa que chega pede mais água. Cada torneira nova é outra gota que tem que ser bombeada. A infraestrutura que funciona para 10 nunca foi pensada para 20. Ela simplesmente romperia. Em 2014, metade da cidade acordou sem água. Não era chuva, era bombeamento. As estações velhas quebraram tentando fornecer o que não foram projetadas para fornecer. Quando uma tubulação de irrigação urbana funciona bem, você não vê nada. É invisibilidade total. Você abre a torneira, sai água. A máquina desaparece na paisagem, mas quando começa a falhar, tudo muda. A solução que os engenheiros de São Paulo desenvolveram após 2014 foi radical. Não era apenas adicionar mais tubulação. Qualquer cidade poderia fazer isso. O que eles fizeram foi reimaginar a topografia por baixo da cidade. A primeira inovação foi o sistema de repressurização inteligente. As antigas estações bombeavam a água em uma pressão contínua 24 horas, sempre no mesmo nível. Isso criava picos enormes na rede, quando muita gente abria a torneira ao mesmo tempo, e vales de pressão quando pouca gente usava. Essas variações explodem tubulação, matam bombas, criam vazamentos invisíveis. O novo sistema usa computadores que falam com cada estação, em tempo real. Se a demanda aumenta em uma região, a pressão sobe ali e baixa em outra, se baixa numa região. Fluxos alternativos ativam. Imaginei isso visitando a estação de Guaral, que é uma das maiores da América Latina. Sou engenheiro de formação
E quando entrei na sala de controle, fiquei parado por 2 minutos inteiros olhando os painéis. Telas mostrando 47 variáveis simultâneas. Técnicos com fones no ouvido, falando com máquinas invisíveis. A pressão de água em tempo real, em centenas de pontos da cidade sendo ajustada por algoritmos que aprenderam sozinhos qual é a melhor distribuição para cada hora do dia. Um técnico chamado Roberto me explicou: cada torneira aberta é um voto que o sistema recebe. A máquina inteligente lê o voto, aumenta a pressão aqui, diminui ali, mantém tudo equilibrado. Mas há um limite invisível. Se muitos votos chegarem ao mesmo tempo, nenhum algoritmo resolve. O sistema simplesmente falha. Isso passou a acontecer regularmente em 2022, por 3 dias seguidos, em março daquele ano. A zona leste de São Paulo acordou com torneiras abertas, mas sem água saindo. Jornalistas chamaram de blackout d'água. Ninguém sabia o que fazer. Chamar encanador não resolvia. Não era cano entupido, era o próprio coração da cidade falhando sob seu próprio peso. Este foi o momento em que engenheiros perceberam que já não bastava apenas ser inteligente. Você precisa ser redundante. A redundância em infraestrutura significa que você constrói o dobro do que precisa, para que quando uma parte falhe, a outra carregue. Mas aqui vem o problema que muda tudo. Construir duplica o custo. Um cano de 1 metro de diâmetro, passando por baixo da cidade inteira, custa bilhões. 2 sistemas completos em paralelo significaria desapropriação de terreno em zona urbana, anos de escavação, impacto em toda a mobilidade da cidade. A Prefeitura de São Paulo não poderia fazer isso. Não tinha orçamento, não tinha tempo político. Então fizeram algo que pareceu loucura no papel. Conectaram São Paulo a outro sistema de água completamente diferente. 100 quilômetros longe, o Rio Paraíba do Sul, que fica do outro lado da Serra da Mantiqueira, em Minas Gerais, tem volume suficiente para suprir a metade do consumo da cidade. A engenharia necessária para puxar água de um rio que fica a 800 metros de altitude acima de São Paulo. Cruzar uma serra inteira e chegar à cidade é tão complexa que levou 8 anos de planejamento. Mas em 2012 começou a funcionar. Uma série de canos gigantes se enroscam nas montanhas como serpentes de aço. Bombas amplificadoras em estações escondidas entre árvores empurram água para cima, para cima, para cima e depois deixam cair de volta para baixo, usando a gravidade como um aliado. Esse sistema, chamado Sistema Paraíba do Sul, consegue bombear 14 metros cúbicos de água por segundo. Para você entender o tamanho disso, significa que aquela estação está movimentando o equivalente a uma piscina olímpica a cada 10 segundos, mas a redundância criou um novo problema que ninguém esperava. Quando você tem 2 rios alimentando a mesma cidade, você cria conflito territorial. Minas Gerais começou a reclamar. Se São Paulo está bombeando água do Paraíba, São Paulo está secando a bacia de Minas. As hidroelétricas de Minas começaram a faltar água para turbinar. Perderam faturamento. O estado de Minas entrou com processo em tribunal. O conflito ficou tão feio que em 2019 o Ministério Público Estadual ameaçou desligar o sistema sem aviso. Significa que 11 milhões de pessoas acordariam sem água enquanto juristas discutiam propriedade de recursos hídricos. A Prefeitura de São Paulo teve 45 dias para achar uma solução antes da data do julgamento. A solução que encontraram é onde a história fica realmente impressionante. Eles não conseguiram mais água para São Paulo e nem poderiam pedir pela água de Minas sem prejudicá-la. Então reescreveram a própria equação. Se São Paulo não podia usar mais água do Paraíba, teria que usar menos água no geral. Menos água em 21 milhões de pessoas significa apenas uma coisa: economia drástica. O que eles criaram
foi o sistema de reuso de água inteligente. Toda a água que sai do vaso sanitário de São Paulo, toda a água que lava a rua, toda a água que cai em telhado, agora passa por microfiltration antes de ir para o esgoto. Essa água, ao invés de desaparecer na Baía de Guanabara, redireciona para um conjunto de tanques de armazenamento subterrâneos espalhados pela cidade. Parece simples, não é? Porque a água de esgoto não é apenas suja. Ela tem bactérias, resíduos químicos, metais pesados, filtrá-la até ficar segura para regar jardins públicos, limpar ruas e abastecer torres de ar-condicionado. Exige uma tecnologia que São Paulo teve que desenvolver internamente, porque nem a Alemanha nem o Japão faziam em escala urbana. Os primeiros tanques começaram a funcionar em 2021, na região de Pinheiros. Armazenam 45 milhões de litros de água filtrada diariamente. A lógica é perfeita, mas a execução quase matou o projeto. Os primeiros filtros falharam porque ninguém previa que água de esgoto paulista teria concentração tão alta de microplásticos vindo de cosméticos. Levou 6 meses e uma reformulação completa dos filtros para descobrir que a solução era passar a água por brita de carvão, que ninguém tinha usado em escala urbana antes. Um dos engenheiros chefe, alguém chamado Rafael, me mostrou uma amostra da água depois de passar pelo novo sistema. Era cristalina, você poderia beber dela. Não recomendava, mas poderia. Quando perguntei para ele se o sistema tinha funcionado a primeira vez, ele riu de um jeito que parecia mais alívio que alegria. Disse que em 2021, durante testes, um dos tanques inteiros foi contaminado por um vazamento que ninguém detectou durante 14 horas. Perderam 45 milhões de litros. Custou 3 milhões em tratamento de água descartada. Mas isso provou que o sistema era confiável o suficiente para aprender com o fracasso. Hoje, o sistema de reuso fornece 18% de toda a água na Alpatavel usada em São Paulo. Significa que 3,78 milhões de pessoas em São Paulo vivem usando água de esgoto, reciclado para quase tudo, exceto beber e cozinhar. Elas não sabem. Abre a torneira, toma um banho-lava, a roupa, rega a planta e nenhuma dessa água é água nova do Tietê ou do Paraíba. É água que já foi usada 3, 4, 5 vezes antes. Voltei ao rio Tietê um mês depois de terminar a reportagem. Fui ao mesmo ponto onde comecei, onde as primeiras imagens para este vídeo foram gravadas, à noite com a água refletindo as luzes da cidade. O rio ainda parecia um rio marrom, com lixo, com história de abandono urbano, mas agora eu sabia que sob aquele rio, penetrando sua superfície inteira, havia um sistema de sucção invisível, puxando água para cima, para a cidade e para suas torneiras, para suas casas. E que a água que cai de um cano no bairro da Vila Mariana já tinha sido água na Vila Madalena, já tinha sido água em Guarulhos, já tinha sido água em São Paulo inteira, sendo reciclada, sendo reutilizada, sendo compartilhada entre milhões de desconhecidos que nunca se encontram. A rede de irrigação gigantesca que impressiona o mundo é isso. Não é um projeto terminado. É uma máquina viva que cresce todos os dias, que aprende todas as noites, que está sempre a um problema de ficar perto do colapso e que existe apenas porque engenheiros recusaram a dizer que era impossível. Se este vídeo te fez pensar diferente sobre abrir uma torneira, se te fez pensar em quantos sistemas invisíveis carregam você todo dia, subscreve para mais histórias sobre as máquinas secretas que sustentam as cidades onde você vive. A próxima é sobre o cabo submarino, que conecta você ao resto do mundo. Obrigado por assistir.